faminto anseia o que comer, como sedento anseia o que beber. Tenho fome e sede, quero mais de ti, vem me saciar, Senhor. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Meu maior prazer, razão do meu viver, és tu, Jesus, és tu, Jesus. Minha adoração, o meu coração é teu, Senhor, é teu, Jesus, é teu, Jesus. Como faminto anseia o que comer, como sedento anseia o que beber. Tenho fome e sede, quero mais de ti, vem me saciar, Senhor. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Minha vida é pra te adorar, minhas mãos são pra levantar, minha boca é pra te exaltar e meu corpo é pra dançar pra ti. Minha vida é pra celebrar, minhas mãos é pra abençoar, minha boca é pra te louvar e meu corpo é pra pular pra ti. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Abre as portas do céu, deixa teu rio passar, toma este lugar, deixa-te transportar. Aleluia! Aplauda o Senhor. É para o Senhor Jesus. Aquela pessoa que trabalha à noite, como guarda, né? O guarda trabalha à noite. Então ele fica doido para chegar amanhã, amanhecer o dia, para que ele possa ir embora depois daquela noite toda de trabalho, né? Então ele anseia por chegar amanhã. Assim nós anseiamos pelo Senhor, esperamos o dia do Senhor. E com essa certeza que nós esperamos no Senhor, esperar no Senhor, irmãos, é confiar, é saber que vai dar tudo certo, que Deus está no controle, é confiar, saber que Deus está no controle e todas as coisas. Espere no Senhor, porque no tempo certo, no tempo exato, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai dar a tua bênção, porque as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua, para a honra e glória dEle, amém? Espera no Senhor, tenha paciência. Espero em ti,
se assentar. Chamar o jovem Wesley, para que ele esteja aqui louvando ao Senhor mais uma vez. Paz do Senhor, irmãos, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Louvando o seu nome, engrandecendo a Ele. Ele é digno de todo louvor. Gostaria de deixar alguns versículos com os irmãos, antes de cantar a música. Se encontra em Salmos 84, eu vou ler o verso 3 e o verso 10. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Bom, é motivo de grande prazer estar aqui na casa do Senhor, engrandecendo o nome dEle, louvando, fazer parte deste corpo. Para você que ainda não faz parte, que você possa sentir esse prazer também neste domingo. Amém? Precisei andar bem longe pra saber que a tua casa é o teu lugar. No calor do meu deserto, senti falta do meu pai e do meu lar. Senti o cheiro do maná, meu alimento. Lembrei da nuvem aplacando meu calor. Lembrei do fogo do Senhor, o fogo do Senhor. Nunca mais eu vou cantar pra outro Deus. Nunca mais vou adorar em outro altar. Dá-me o prazer de te adorar na beleza de tua santidade. Eu não abro mão da tua casa, eu não abro mão da tua face, eu não abro mão dos teus altares. Dá-me o prazer de derramar o meu coração inteiro aqui, pois um dia apenas em teus átrios vale infinitamente mais uma vida inteira sem ti. Oh, oh, oh. Senti o cheiro do maná, meu alimento. Lembrei da nuvem apagando meu calor. Lembrei do fogo do Senhor, o fogo do Senhor. Nunca mais eu vou cantar pra outro Deus. Nunca mais vou adorar em outro altar. Dá-me o prazer de te adorar
abro mão dos teus altares, Senhor. Dá-me o prazer de derramar o meu coração inteiro aqui, pois um dia apenas em teus braços vale infinitamente mais que uma vida inteira sem ti. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, como é bom estar na tua casa. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Wesley. Agora nós teremos o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Pedir para os irmãos que coloquem os gasofiláceos aqui na frente. Pedir um instrumental para que esteja aqui na frente. Chamar a Manuela para que esteja aqui na frente para entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor amado Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Neste momento eu venho te agradecer, Senhor, por todos os dízimos e ofertas ofertados aqui na sua casa, Senhor Jesus. Sei com as pessoas que ofertaram, ó Pai, esteja abençoando. Eu também te peço, Senhor Jesus, esteja tocando no coração daquelas que não puderam ofertar, Senhor. Esteja com o restante do culto, Senhor Jesus, esteja com o culto jovem e com todos os membros da sua igreja. É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de chamar a pregadora dessa noite, a irmã Carla Daniele, da Primeira Igreja Batista em Vila Rosalie, e chamar o nosso pastor para que esteja orando por ela. Meus irmãos, como os irmãos estão cientes, nós estamos no segundo domingo, que é o mês da nossa juventude. Então, para esse mês, a juventude trouxe alguns convidados, já trouxe alguns, né? Trará outros ainda até o último domingo, para abençoar as nossas vidas. Para essa noite, nossa juventude, né, jovens e adolescentes, convidaram a nossa irmã Carla Daniele, que dispensaria a apresentação da igreja, mas deverá ser feito naturalmente, porque ela merece ser apresentada como todo pregador, e também a nossa igreja, naturalmente, depois da sua saída, né, já uma igreja que tem outros membros que talvez não conheçam a nossa amada irmã. Irmã Carla Simone e Carla Daniele, meu Deus do céu, faz tanto tempo assim, então faz mais tempo do que eu pensava. Irmã Carla Daniele, irmãos, nascida e criada aqui na PIB de Caxias, né? Nascida e criada aqui,
aqui trabalhou, aqui desenvolveu o Ministério de Música, né? E hoje, né, para esse tempo, ela tem atuado ali na Primeira Igreja Batista em Vila Rosali como ministra de música naquela igreja. Para os irmãos ficarem bem mais assim, aqueles novos, né? Ela é irmã do Sandro, né? Do Sandro Araújo, que é esposo da Monique. Então fica mais bem em casa assim, né? Conhecida a nossa irmã Carla. E por isso nós vamos orar nessa hora e pedir a bênção de Deus para a vida da Carla, que estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos, como fazemos, e vamos assim pôr as nossas mãos, pedindo a Deus que abençoe a vida da irmã Carla e que traga assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos por esta oportunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Carla, e ó Deus de amor, pela oportunidade que o Senhor está dando a ela de estar aqui, e a oportunidade a nós estarmos aqui também. Porque, ó Deus de amor, assim com certeza o Senhor decidiu, e é por isso que nesta noite, ó Deus, é desta forma que o Senhor vai falar ao nosso coração. Então, ó Deus, abençoa a tua serva, ó Deus, venha capacitá-la cada vez mais no poder do teu Espírito, e que aquilo, ó Deus de amor, que ela trouxer, ó Deus, para o nosso coração, seja, ó Deus de amor, a expressão da fidelidade daquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Então, que o Senhor assim a abençoe e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos. Eu já tinha apresentado anteriormente o esposo, né, o Rodrigo, né? Pedi para ele ficar de pé de novo, né? Isso. Então tá, e o Rodrigo, esposo da irmã Carla, Deus abençoe, né? E os demais nós já apresentamos também, né? Que Deus possa assim abençoá-la, né? Obrigada, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, porque Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Eu vim com uma comitiva, né? Como os irmãos sabem, tem um pessoal lá da minha igreja que está aqui, os amigos queridos, a família que é daqui, né? Os amigos que fazem parte dessa igreja, meu sogro e minha sogra que estão ali. Então, eu estou muito feliz, os meus pais, graças a Deus, a gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Voltar a este lugar tem um significado muito, muito especial para mim. Quando eu saí daqui foi em 2004, pastor. Então, são 8 anos, né, irmãos? Então, ver essa igreja assim, diferente, né, na sua estrutura, tão bonita, ver a igreja se renovando, o trabalho do Senhor avançando, dá uma alegria no nosso coração, porque embora nós estejamos em um outro arraial, né, numa outra comunidade, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos irmãos em Cristo, e o nosso coração se alegra em ver o povo de Deus aqui neste lugar, florescendo e dando fruto na estação própria, que é a mensagem, o título, né, da nossa reflexão nessa noite. Então, eu desejo a todos a graça e a paz do Senhor Jesus, que é suficiente para nós todos os dias da nossa vida. Amém? Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos que já são pais, né? E os futuros pais também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1. Ainda bem que tem um relógio aqui na minha frente. O meu irmão é uma pessoa muito engraçada. Ele é a alegria da nossa casa. E ele me ligou essa semana, pastor. Ele falou assim: Carla, pelo amor de Deus, não vai falar muito não, hein? Então, já estou vendo que tem um relógio ali na frente, que será o meu amigo fiel, mas... mas é muito bom falar da palavra de Deus. E eu me alegro muito, né? Irmãos, esse salmo... Na verdade, os 150 salmos que nós temos em mãos, registrados no texto sagrado, né, na Bíblia, são canções, né? E esse primeiro salmo é o que abre o livro dos salmos, e ele traz para nós muitas verdades espirituais. Versículo a versículo, nós podemos observar alguns princípios, algumas condutas que Deus coloca para nós, referências, padrões de Deus para nós, que
devem regrar a nossa vida, cercar a nossa vida. E duas referências que o Salmo traz para nós vamos ler daqui a pouco, é aquele que anda na lei do Senhor e faz da lei do Senhor o seu caminho. E daquele outro tipo de gente, aquela outra referência que esse Salmo vai nos trazer, representado pelos ímpios, pelos pecadores, pelos zombadores, pelos escarnecedores. Então eu te convido a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. A tradução pode, de repente, dar uma mudada, mas o conteúdo é fiel e com certeza você vai poder acompanhar na tradução que você tem em mãos. Então vamos combinar assim, eu leio e os irmãos acompanhem, ok? Diz assim a palavra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite, pois é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa e poderosa palavra. É diante dela, ó Deus, que nós inclinamos o nosso entendimento e pedimos nessa noite, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, que sonda e habita em cada coração dos crentes aqui neste lugar, para que o Senhor venha e traga a tua iluminação santa de que precisamos para a noite de hoje. Ó Deus, que a tua palavra, que é apta para discernir o coração, e que vai, ó Deus, ali onde há a junção das medulas, ó Pai, que ela possa penetrar no profundo do nosso ser e produzir, Senhor, a mudança e a transformação, para que sejamos a cada dia mais, de glória em glória, sermos transformados à imagem do unigênito do Filho de Deus. Senhor, recebe a glória deste lugar, recebe a honra deste lugar, porque só o Senhor é totalmente digno de receber a adoração neste lugar. A tua palavra diz que tu és o cabeça desta igreja e nós somos a tua noiva. Ó Deus, te rendemos a glória, te rendemos a adoração no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando de dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que andam na lei do Senhor e que fazem da lei do Senhor a sua direção, que fazem da lei do Senhor a sua maneira de proceder e de viver. Quando a gente pensa em lei do Senhor, automaticamente lei nos remete a uma imagem forte trazida no Antigo Testamento, daquela lei que foi dada por Deus a Moisés. Mas quando o salmista nos instrui, traz essa figura da lei, a palavra lei, ele está falando nada mais, nada menos daquilo que o próprio Deus deu ao ser humano para que, a partir desse dar, nós pudéssemos seguir. Então, a lei é um código de conduta, de princípios de vida. Em outras palavras, é aquilo que Deus quer que a gente faça e aquilo que Deus não quer que a gente faça. Então, existe uma categoria de gente que anda na lei do Senhor. Existe uma categoria de gente que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor. Essa é a imagem que o salmista traz para a gente. Mas também existe aquela outra categoria de pessoas que não andam na lei do Senhor. E mais do que não andar na lei do Senhor, ignoram completamente a lei do Senhor. A estes a Bíblia chama de ímpios. Existem aqueles que ignoram a lei do Senhor. Existem aqueles que não ignoram a lei do Senhor, porque somos nós, os justos. E existem aqueles que a Bíblia chama de pecadores, que não são ignorantes quanto à lei do Senhor, mas são rebeldes, ou seja, não se submetem à lei do Senhor. Existe o terceiro tipo dentro desse grupo, que são os zombadores, os escarnecedores.
são aqueles que fazem guerra contra a lei do Senhor, militam contra a lei do Senhor e fazem de tudo para colocar a lei do Senhor em exposição e em escárnio. Esses são os zombadores da palavra de Deus. O Salmo também traz para a gente, lá, já no primeiro versículo desse Salmo primeiro, né? Bem-aventurado aquele que não anda, bem-aventurado aquele que não se detém, e bem-aventurado é aquele que não se assenta. São 3 expressões importantes contidas nesse salmo. Aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não para articular, para conversar, para dialogar, e aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Uma outra coisa interessante que o Salmo traz para a gente é na questão do meditar. Quando ele diz que o nosso prazer deve ser em meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Quando nós pensamos nesse verbo e no significado que essa palavra tem e traz para a gente está falando de uma entrega, de uma reflexão que não é rasa, não é superficial, mas algo que é profundo. Algo que vai além da leitura, transpassa pela leitura e gera a prática daquilo que o Salmo diz que é a lei do Senhor. Então, todas as vezes que nós olharmos para a palavra lei, nós vamos entender a lei como sendo a vontade de Deus para todos os homens. Não somente para nós que nos decidimos, que entregamos o nosso coração para Deus, entregamos a nossa vida para Deus, mas um código de conduta para toda a humanidade, com o fim de gerar ordem para o convívio, para toda a raça humana. Então, por que o salmista fala que nós precisamos meditar na lei do Senhor? É porque a palavra de Deus, à medida que nós vamos nos entregando à palavra de Deus, à medida que essa palavra vai gerando profundas reflexões no nosso interior e modificando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, nossa maneira de reagir às situações, o nosso entendimento também vai sendo mudado. E então o caráter de Jesus vai se aperfeiçoando em nós. Nós vamos tendo uma nova consciência, uma nova experiência da palavra de Deus, de tal maneira que nós nos salvamos de qualquer situação ou qualquer circunstância que possa vir até nós. No sentido de termos condição de fazermos as escolhas acertadas, de dizer aquilo que a palavra do Senhor diz que o crente deve viver baseado no sim, sim ou no não, não. Porque o que passa daí é procedência maligna. Lá no livro de Apocalipse, uma das cartas às igrejas, né? O anjo da igreja fala, quisera que você fosse quente ou frio, porque morno não dá, vomitar-te-ei da minha boca. Então, sempre quando olhamos para a lei do Senhor, estamos trazendo então a referência daquilo que é a vontade de Deus. E isso é o dar fruto na estação certa. Os irmãos sabem que na natureza, Deus, quando criou todas as coisas, fez o tempo, o espaço, as estações, ele já promoveu algo que é adequado, né? Nós temos as estações, o inverno, o verão, a primavera, o outono. É isso que a Bíblia diz para a gente. É essa imagem forte que o salmista diz para a gente. Aquele que medita na lei do Senhor, ele prospera e ele dá fruto na estação certa. Amém, irmãos? Dar fruto na estação certa é fazer, agir, reagir, responder adequadamente. E nós queremos dar fruto na estação certa. Quantos querem nessa noite dar fruto na estação certa? Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que medita na lei do Senhor prospera. Nós vamos nos enchendo da palavra de Deus e essa boa palavra vai nos mudando. Eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, lá no Novo Testamento.
Eu estou com duas Bíblias aqui na frente, porque eu gostaria de ler o texto de Romanos usando a Bíblia do Eugene Peterson, que é a linguagem contemporânea. O Rodrigo me presenteou com essa Bíblia semana passada, porque eu já estava falando para ele, Rodrigo, queria tanta Bíblia do Eugene Peterson, e aí nós estávamos num congresso lá na PIB do Meia, e ele comprou a Bíblia, e desde então ela fica andando comigo por todos os lugares. E eu acho fantástica a linguagem, né? A gente não está desconsiderando a tradução tradicional que nós temos, né? Mas acompanha comigo aí a leitura da sua versão e da minha versão. Olha só, Romanos 12. Eu não falei o capítulo, né, irmãos? Perdão, às vezes eu acho que os irmãos estão na minha mente. Romanos 12. Para os irmãos entenderem aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma, quando ele diz, não se deixem moldar por aquilo que é mundano. Então diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção de vocês em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, deixa Deus extrair o melhor de vocês e desenvolver em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? É bem diferente, né? É uma linguagem bem familiar nossa, né? Irmãos, não nos amoldemos aquilo que é externo, aquilo que não agrega nada para nós. Não permitam que os ímpios, os escarnecedores, os zombadores, formem a maneira de pensar ou de viver de cada um de nós. Ou seja, em outras palavras, não permita que ninguém faça a sua cabeça. Porque o nosso pensamento, ele é transformado pela palavra. E quando somos transformados no nosso entendimento, no nosso pensamento, então nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus é o recurso que molda o entendimento e a consciência dos homens. Eu não assisto novela porque é um horário que eu estou na igreja. Então, quando eu chego em casa, quando o Rodrigo não está, para não ficar sozinha, aquela sensação de que não tem ninguém, eu ligo a televisão. E outro dia eu liguei a televisão já estava no Canal 4, e estava dando aquela novela Avenida Brasil, não é isso? É. E aí estava na cena justamente que o cara lá, uma figura, ele estava negociando com 3 mulheres. Ele era casado com uma, a outra era amante, é uma coisa meio confusa. E aí agora a amante virou a esposa e as que eram esposa viraram amantes. E a fala foi a seguinte, a fala da que era da atual esposa, né? Vamos colocar assim. Ela dizia assim, família? A família naquele formato antigo não existe mais. Isso aí passou. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas naquele momento estavam assistindo e recebendo dentro das suas casas aquela informação. Ela disse outras coisas, mas eu simplesmente, desliguei a televisão. Eu falei, eu não vou assistir essa porcaria. Desliguei a televisão e depois fiquei indignada. Porque eu tenho Facebook e eu vejo as coisas que rolam pelas redes sociais.
e o ibope que se dá para Carminha e para Rita. Como se agora este padrão fosse o padrão correto. No início da novela, todos torciam pela Rita, porque afinal de contas, ela era a injustiçada do enredo. Mas agora está todo mundo torcendo pela Carminha, porque a Rita está se vingando da Carminha. Então, irmãos, isto é o que o mundo nos oferece. Frases como, não tem nada a ver, isso é careta, nós precisamos contextualizar. Vamos voltar e olhar para a palavra. Paulo diz que o crente, o Filho de Deus, ele tem a mente de Cristo. E a condição para se ter a mente de Cristo é a palavra de Deus. Em Filipenses 2, a Bíblia diz o seguinte: tende em vós, em vocês, o mesmo sentimento que existia em Jesus. Veja, ele era Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se, foi descendo, descendo, descendo até morrer, e morreu através de uma cruz. Então o mundo diz que os princípios e as morais da família estão em falência, que a gente não precisa observar mais, que a gente não precisa cuidar mais. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos portar dignamente, o homem, a mulher, os filhos, cada um no seu papel determinado pela palavra do Senhor. O marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade, irmãos. Quantos homens casados nós temos aqui nessa noite? Olha, é um grupo expressivo. Olha o amor que o homem deve ter pela sua mulher, como Cristo amou a sua igreja. Em contrapartida, a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido em obediência, mas não é uma subserviência, não é uma humilhação, mas é respeitar que Deus mesmo criou uma hierarquia, que os filhos devem obedecer aos pais, porque há um mandamento com promessa que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados, sejam acrescentados na face da terra. Então, quando nos nossos relacionamentos conflituosos, no trabalho, né? Quantos de nós tem chefes aí que pegam no pé, né? Você não precisa se manifestar, não. Mas ambientes estressantes, onde facilmente nós podemos nos corromper. Não é verdade? Às vezes você trabalha numa empresa onde você tem papel à sua disposição, onde você tem clipes à sua disposição, onde você tem CD à sua disposição, onde você tem canetas à sua disposição, e você acha que aquilo é seu, a ponto de você levar para casa e começar a distribuir como brinde. Não é seu, é no seu trabalho. Valores pequenos, porque se não conseguimos ser fiel naquilo que é pequeno, no muito, não conseguiremos. Nas nossas relações, onde nós somos a comunidade da segunda milha, como disse Jesus, né? Se alguém te dá uma bofetada no rosto, então oferece a outra face, né? Quando dizem para você, olha, não dá mais para caminhar com fulano de tal, porque ele, só o sangue de Jesus, só o Pai das luzes na vida dele. Mas nós somos a comunidade da segunda milha, que anda a primeira, se não deu certo na primeira, caminha a segunda. Se não deu certo na segunda, caminha na terceira. Porque o nosso exemplo, irmãos, não é a novela. O nosso exemplo, irmãos, não está nas revistas. O nosso exemplo não está naquilo que é exterior. O nosso exemplo é Jesus. Então você quer descobrir uma maneira de ser próspero, como o salmista traz para a gente? Olhe para Jesus. Como Jesus agiu? Com preconceito? Com discriminação, acusando, intimidando. Como Jesus agiu? Como Jesus tratava as pessoas? É a maneira como nós devemos tratar. Porque a Bíblia diz que ele é a imagem de Deus. Nele habitava toda a plenitude de Deus. Mas ele também assumiu a forma humana e experimentou tudo aquilo que nós experimentamos neste corpo, como diz a Bíblia, que é corruptível.
Então, esse salmo, o Salmo 1 que nós acabamos de ler, ele ganha uma ilustração muito grande, porque se nós estamos pegando Jesus como padrão, e ele realmente é, sempre será para sempre, amém? Nas nossas vidas, nós nos lembramos de um momento importante de Jesus, lá em Mateus 4. Você pode abrir a sua Bíblia? Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos a narrativa da tentação de Jesus. Veja, irmão, Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, completando o ciclo das 24 horas. 24 horas vezes 40. Em jejum. Em jejum. Ele não comeu nada sólido e ele não bebeu aquilo que é líquido. Ele estava totalmente abstendo-se do beber e do comer por 40 dias. E num determinado momento aparece diante dele uma figura que é o diabo, a serpente. E começa a tentar Jesus. Há uma grande expectativa, é claro, é óbvio, que se nos estivesse sendo contada essa história pela primeira vez, eu gosto muito de histórias. Eu trabalho com arte, então tudo que é arte me atrai muito. Então, contadores de história me atraem muito. E eu fiquei pensando assim, bom, se essa história estivesse me sendo contada pela primeira vez, eu geraria uma expectativa. Nós já conhecemos a história e já sabemos como Jesus fez. Mas imagine se nós não conhecêssemos. A expectativa é: como Jesus iria reagir? Como Jesus iria se posicionar? Como filho de Deus, ele ia sucumbir? Como homem, ele ia sucumbir? Mas a Bíblia diz que ele teve um discernimento daquilo que estava acontecendo, e isto é aquilo que o Salmo 1, a leitura que nós fizemos, traz para a gente, que é dar o fruto na estação própria. Nós também, em algum momento da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar dar o fruto na estação própria. Significa, se numa determinada circunstância o que vai transbordar de mim é Deus, é a palavra de Deus, são as promessas de Deus ou as trevas. Então, esse momento que Jesus vive aqui no capítulo 4 de Mateus, ele é muito complexo. Por quê? Ele tem que responder sobre a sua identidade, quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele precisa ser, porque uma coisa é você falar, eu sou Carla Daniele Oliveira de Araújo Calistrato. Ou dizer no meu proceder quem eu sou. Se me perguntam, você é evangélica? E eu digo sim, eu posso simplesmente dizer, mas eu também posso mostrar. Então, além de dizer sobre a identidade, quem é este? Ele precisava provar que ele era o Filho de Deus. Responder aquilo que eram os apetites do seu corpo, aquilo que eram os apetites, aquilo que são os apetites físicos. Quais são esses dois apetites que aparecem para a gente logo no início desse diálogo que a serpente, que o diabo começa a travar com Jesus? A fome e a sede. Depois, posteriormente, um outro apetite da alma agora a gente não está falando nada que é físico, de um pão ou de um copo de suco ou de um copo de água. Agora a gente está falando que é dentro, que é interior, que é a vaidade, a fama, o orgulho, o aplauso, a multidão. Porque são essas três situações que o diabo coloca para Jesus. Diante do tentador, aquilo que Jesus vai responder. E aí a gente pensa nas emoções que podem surgir mediante essa situação. Porque, vou contar. Semana passada eu entrei num grupo de reeducação alimentar. Não é aquele não, aquele é outro. E aí, irmãos, eu fui com uma amiga minha, e aí, quando nós saímos de lá, o fato de dizer pra gente assim, não vai poder comer, tem quantidade,
me deixou num estado de mau humor tão grande, que eu falei, puxa vida, eu gosto tanto de comer, e agora a fulana chega para mim e fala, não vai comer, ou não pode comer, ou tem que diminuir, né? Uma dieta de mais de 2.000 calorias, agora reduzida para 1.500, 1.600, foi tenso, né, Priscila? E a gente sofremos inclusive no corpo, porque se você está acostumado a comer uma quantidade de alimento todo dia e você reduz, o teu corpo sente. Então, emoções como raiva, tristeza, que são naturais na vida, nesse momento se tornam um assédio de Satanás contra Jesus. O medo da situação, daquilo que é desconhecido.